presença dos anjos sempre. Eu Ouvi o som da liberdade vindo sobre nós, o som da vida do Espírito em mim. Posso ouvir o som de muitas correntes caindo ao chão, pois antes morto agora eu vivo só por ti. Na minha liberdade eu pulo e danço ao Senhor Deus. Na minha liberdade eu pulo e danço ao Senhor. Olá, crianças! Tudo bem com vocês? Hoje nós vamos aprender sobre o chamado. Mas o que será que é o chamado? O chamado é quando Deus te dá uma missão, algo importante que precisa ser feito e Ele confia em você para realizar isso. E para a gente aprender sobre o chamado, nós vamos hoje falar sobre a história de Noé. O Noé que vocês já conhecem, aquele que construiu a arca, mas a gente vai entender como foi o chamado dele. Noé já tinha 600 anos de idade. Ele era casado e tinha 3 filhos, Sem, Cã e Jafé. E naquela época de Noé, todas as pessoas tinham se tornado más. Eles não agradavam a Deus, não faziam a vontade de Deus, era muita maldade, o pecado tinha dominado. Só Noé era um homem íntegro, fiel, bom. Então Deus falou: Noé, eu tenho uma missão, um chamado para você, porque eu quero continuar tendo uma aliança com o homem, mas eu não consigo fazer aliança com o pecado. Então, eu quero começar uma nova história com você e com a sua família. Então, Noé, preste muita atenção qual é essa missão. Vai chover uma chuva muito forte, que se chama dilúvio, durante muito tempo. E vocês vão precisar ter muita comida e todos os animais vão precisar ser cuidados. Então você vai precisar construir um barco gigante, uma arca. Pois bem, Noé ficou pensando, falou: chuva? Nunca tinha chovido antes. Ele não sabia o que era chuva, mas Noé tinha uma certeza, que Deus, tudo que Deus falava para ele era perfeito. A vontade de Deus era perfeita. Então, se Deus falou para construir uma arca, Noé tinha certeza que ele deveria fazer isso. Então, Noé falou: Senhor, conta comigo. Eu vou cumprir esse chamado. E Noé foi atrás de tudo que era preciso para construir aquele barco. E Deus deu muitas instruções para Noé. Aí eu pergunto para vocês: Noé era engenheiro, arquiteto? Será que alguma vez ele já fez um barco? Então, crianças, quando Deus escolhe alguém, Ele escolhe pensando no que a pessoa já sabe ou não? Porque Noé provavelmente não sabia fazer o barco, mas Deus deu uma capacidade sobrenatural que fez com que Noé conseguisse, com bastante esforço, porque cumprir o chamado de Deus requer esforço, e Noé se esforçou bastante. Ele chamou a família para contribuir e ajudar a fazer aquela obra, e juntos eles trabalharam muito até que eles conseguiram terminar no prazo que Deus tinha determinado.
E eles fizeram essa arca e Noé terminou essa arca gigante. Mas parou por aí o chamado de Deus? Não. Deus falou para colocar os animais dentro da arca também e toda a família de Noé. E aí eu pergunto para vocês imaginam se foi fácil colocar o leão dentro da arca? O urso, a girafa, meu Deus do céu! Mas Noé teve coragem para cumprir esse chamado e ele foi atrás de todos os animais que Deus tinha designado e ele foi colocando um por um na arca para que eles pudessem ser salvos. Eu tinha falado para vocês, Noé ele tinha 600 anos, ele não era mais uma pessoa novinha. Mas Deus não se importa com a idade, então não tem ninguém que seja novo demais ou velho demais para viver o chamado de Deus, porque é Ele quem nos capacita todos os dias. E Noé continuou esse trabalho, colocando os animais um a um na arca. Olha só, tem animal que quis fugir na hora e falou assim, eu vou sair correndo daqui, mas Noé foi atrás do animal, porque todos eles tinham que estar na arca para ser salvos, né? E até as aves do céu, elas também deveriam estar na arca, para elas serem salvas também. E assim, crianças, Noé cumpriu o chamado do Senhor. Ele foi atrás, ele buscou a capacitação de Deus, ele não viu a dificuldade e foi difícil. Ele precisou se esforçar, mas ele sabia que se Deus tinha dado essa missão para ele, Deus ia capacitá-lo e ele ia conseguir cumprir essa missão. E Noé, vocês conhecem o fim da história. A chuva veio, durou 40 dias e 40 noites. Depois que a água baixou, Deus deu um sinal com um arco-íris lindo de que ele estava muito feliz e que a aliança com o homem estava sendo restabelecida. Então, crianças, essa história nos ensina que Deus, ele escolhe a gente pelo nosso coração, não pela nossa idade, não pela nossa capacidade, porque tudo que a gente precisar para cumprir o chamado de Deus, ele vai entregar. Então, todos que desejarem hoje assumir o chamado do Senhor e cumprir a vontade de Deus, façam uma oração comigo. Diga assim: Senhor Jesus, hoje eu aceito o seu chamado. Eu vou cumprir, Senhor, a sua vontade. Eu vou ouvir a tua voz e eu vou te obedecer. Em nome de Jesus, me afasta do mal e do pecado, Senhor, e que eu siga a sua direção todos os dias, em nome de Jesus. Amém! Deus abençoe, crianças! Preparados para o desafio Kids dessa aula? Então, nessa semana, nós vamos aceitar o nosso chamado, pensar naquilo que Jesus quer que eu faça. Então, Deus deu uma missão para nós, que é falar da palavra dele, do amor dele. Todos nós temos esse chamado e esse envio. Então, crianças, pense numa pessoa que vocês conhecem e que não serve a Deus ainda. E essa semana o seu desafio vai ser falar desse amor de Deus. Aí você pode falar: tia, não sei como falar. Lembra Noé? Ele não sabia fazer a arca, mas ele buscou a capacitação de Deus. E você vai falar: olha, eu estou orando por você, Jesus te ama, que Deus te abençoe e Deus vai te usar nessa. E além disso, nessa semana vocês vão construir uma arca. Olha só que ideia legal. Então,
Vocês podem pegar, tá vendo? Aqui eu usei palito de sorvete, mas vocês podem usar palito de dente, aquilo que vocês tiverem nas suas casas. Façam aí, como eu coloquei no desenho, toda a moldura do seu barco e você pode enfeitar. De repente você pode até fazer os animais como eu fiz aqui e colar nesse teu barquinho, tá bom? Então manda pra gente o seu desenho e espero que vocês tenham aprendido muito com essa aula. Um beijo no coração, Deus abençoe!